E aí, galerinha do canal Unicicatriza, hoje eu trouxe pra vocês a prata! Quer saber como a prata resolve a infecção na ferida? Então você tá no canto certo, chama na ferida! Sabe como foi que a prata começou a ser utilizada? Lá durante o Império Romano, na civilização grega, lá na Idade Antiga. E aí ela era utilizada como moedas de troca. E também, dentro da água, eles utilizavam para purificar a água, para ela se tornar potável. Só então, no século XVII, foi que a prata começou a ser utilizada no tratamento de feridas. No ano de 1940, veio o uso dos antibióticos. Foi bem ali por volta da Segunda Guerra Mundial. E aí o que foi que aconteceu? Nível alto de infecção, e aí os antibióticos ficaram resistentes e a prata novamente entrou com tudo e ficou até os dias atuais. Então, a prata ela é encontrada biologicamente ativa na sua forma Ag. Então, já puxa aí essa dica para vocês. Quando vocês encontrarem qualquer produto no tratamento de feridas que tiver o símbolo Ag, o nome do produto, mais o símbolo Ag, quer dizer que esse produto contém prata, certo? A ação da prata, ela é antisséptica, antimicrobiana e anti-inflamatória. Ela é eficaz contra uma gama de bactérias aeróbias, anaeróbias, gram-positivas, como os Staphylococcus aureus e os Streptococcus, que são bactérias que a gente pode encontrar na nossa pele. Só que aí é onde tá. Como é que eu vou saber que é a hora exata de usar a prata numa cultura com antibiograma apresentando esse tipo de bactéria? Você vai prestar atenção nos detalhes, né? No que a ferida está te mostrando. Se ela tá com um odor bem forte, né? Aquele odor que você lava a ferida e não sai por nada. Tá drenando pus, em volta da ferida, na área perilesão, tá bem vermelho, o paciente relata febre, então aí você já vai investigar e já vai saber que realmente você já pode entrar com curativo com prata para ajudar nesse tratamento. E também tem as gram negativas, né, que são as famosas pseudomonas, que é bem característico, a gente aqui pega muito pseudomonas, né, ela geralmente o exudato é muito esverdeado e tem um odor muito forte. Então aí você já se atenta que pode ser pseudomonas. O que vai lhe dar a certeza que já pode entrar com a cobertura com prata. Fora o que o paciente vai lhe relatar, questão de sintomas como, por exemplo, febre, é o que você vai estar vendo na ferida, certo? O exudato bem acentuado, o odor muito forte e como a ferida está se apresentando, geralmente drenando pus ou não, ou às vezes a área perilesão está bem vermelhada. Então assim, você tem que unir a cultura junto com a sintomatologia do paciente e da ferida. Além disso, é bom a equipe estar totalmente ligada, interdisciplinada, certo? Você relatar e contar com a ajuda de um médico, porque muitas vezes vai precisar da ajuda do antibiótico, né? Junto com o curativo com prata, associado ao antibiótico. Então, assim, realmente é uma junção de fatores. Aqui na clínica, na minha vivência, a gente observa muito isso, né? Tem pacientes que chegam com a ferida muito infectada, muitas vezes da bactéria Staphylococcus, mas quando a gente vai olhar, tá bem permeada a pele, tá drenando pus e tá aquele odor bem evidente. Então, a gente associa, né, a cobertura com prata, mas aí já entra com antibiótico, até porque no resultado da cultura com antibiograma saem os antibióticos que são sensíveis ou não sensíveis àquela bactéria. Vamos elencar agora os tipos de prata. A prata nanocristalina é uma tecnologia mais recente que utiliza a nanotecnologia para liberar partículas de prata agrupadas extremamente pequenas e altamente reativas. Qual é a vantagem dessa prata nanocristalina? Ela vai liberando a prata aos poucos e pode alongar a troca desse curativo. Ela pode passar mais dias e aí aumenta também a eficácia da prata em relação ao efeito antimicrobiano. Temos também a sulfadiazina de prata,
que é o uso tópico em pomada, exclusivamente para queimaduras. Tem pessoas que colocam a sulfadiazina de prata em lesões venosas, em lesões por pressão, e ela não é indicada para isso. Ela é exclusivamente para queimaduras. Antigamente, lá atrás, era que ainda as pessoas usavam muito, mas hoje em dia a gente já tem uma gama de produtos, uma tecnologia bem avançada, então realmente ela é só exclusivamente para queimaduras. E ela é proibida para gestantes, mulheres que estão em fase de amamentação e para bebês recém-nascidos. Outra coisa em relação à sulfadiazina de prata, ela tem que ser reaplicada várias vezes durante o dia. Então, assim, realmente dificulta já o processo do curativo em si. Imagine você fazer um curativo de 8 horas da manhã e daqui a 4, 5 horas tem que trocar novamente e passou mais um tempinho trocar novamente. Então, assim, realmente deixa ela lá só para as queimaduras. Aqui eu já peguei pacientes com relatos de casos de quando eu admiti que veio com aquela camada da sulfadiazina de prata para remover da ferida, dá trabalho. Em relação à sulfadiazina de prata ser exclusiva para queimaduras, tem uma deixa aí. Imagina esse paciente internado no hospital, né, com a queimadura de 2º grau, e aí, como ela tem que ser reaplicada até 6 horas, a cada 6 horas, imagina o sofrimento desse paciente, tendo que você estar lá fazendo curativo a cada 6 horas, removendo aquele excesso de pomada que realmente adere, né, no leito da ferida, e aí recolocando a cada 6 horas. E hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a ciência disponibiliza de várias coberturas que podem ser utilizadas. E também temos o nitrato de prata, que é o uso oftálmico, geralmente colocado nos olhinhos dos bebês, né, após o nascimento, para evitar infecções da mãe para o bebê. E aí chega aquela hora que você tem a dúvida: quando é que eu vou utilizar um curativo com prata? Pode ser uma espuma, um alginato, uma hidrofibra, mas aí, como é que você vai avaliar qual é a hora certa de utilizar a prata? Você vê aquela ferida bem infectada, com odor gigantesco, drenando o pus, com a área perilesão toda hipermeada, o paciente relatando febre, você não vai pensar em outra coisa, você já vai entrar com curativo com prata. Agora, vale salientar que antes é imprescindível você perguntar se o paciente tem alergia, porque na minha vivência já teve casos de paciente que tem alergia à prata, e aí você tem que pensar numa outra solução, né? Porque geralmente pacientes que têm úlcera venosa já são pacientes que já tem histórico de feridas, e aí num tratamento anterior utilizou um curativo com prata, deu uma alergia e aí o paciente teve problemas, né, em relação a isso. Então é importantíssimo perguntar antes se o paciente tem histórico de alergia à prata, certo? Então, se aquela ferida está drenando muito exudato, você não vai pensar em outra coisa, você vai colocar uma espuma com prata, né, porque além de liberar a prata, ela vai absorver todo aquele exudato, né, do leito da lesão, e você vai poder garantir que a ferida vai, pelo menos, não vai estar macerada, com a borda macerada, mas pode acontecer também, certo? Tem muitos casos aqui na clínica de pacientes que utilizam espumas com prata, mas aí quando chega o curativo está encharcado, porque falta de repouso, andou demais, e aí drenou tanto que a espuma não suportou. E realmente macera a borda da ferida. Mas aí no caso de um alginato, você vai nessa opção quando a ferida ela tem cavidade, porque aí é mais fácil. O alginato realmente ele é indicado para ferida cavitária, e aí você já vai com a opção do alginato. E aí você vai ver aquelas mesmas características que eu falei da ferida infectada, e aí você vai pela melhor opção. Bom, em relação ao tempo, se você tem a dúvida, certo, já sei qual é o curativo que eu vou utilizar, uma espuma, um alginato, mas aí o tempo, por conta da prata, qual é o tempo que ela pode ficar lá na ferida? Se for de uso contínuo, é indicado que passe de 3 a 4 semanas. E aí? Sim, mas e aí? O paciente não está com a ferida aberta, o que é que eu vou fazer? Aí, vamos lá, temos outras opções para fazer um desmame desse uso contínuo da prata, que são as espumas de PHMB. Em falar nisso, tem um videozinho aqui sobre PHMB. Se você ainda não sabe o que é, ou nunca nem ouviu falar, pode correr aqui. E também tem a tecnologia DAC, que ela captura a bactéria,
para a superfície, né? Como é que vai ser esse processo? Tá lá a feridinha, você coloca ela e aí ela vai capturar a bactéria, vai ficar lá. Quando você remover, a ferida vai ficar com biofilme, mas a bactéria vai estar presa à cobertura, certo? Ela é diferente, por quê? Porque nos curativos com prata, a prata é liberada diretamente na ferida. Ela já é diferente, porque ela capta a bactéria para ela. A partir do momento que você remove o curativo da ferida, que geralmente é uma cobertura com espuma, a bactéria vem aprisionada junto com essa cobertura. Também tem o carvão ativado com prata, que ele é utilizado para feridas, principalmente as feridas oncológicas. Por quê? Porque elas apresentam um odor muito forte. E aí, o carvão junto com a prata, além de amenizar esse odor, ele vai debelar a infecção que geralmente essas feridas oncológicas trazem para os pacientes. Onde essa prata vai estar introduzida? Vai estar introduzida em espumas, que aí vai depender da marca. Hoje em dia no mercado tem várias marcas de espuma, mas qual é a principal função da espuma? É de absorver aquele exudato bem elevado da ferida, e aí ele vai absorver e vai continuar absorvendo o exudato e liberando a prata, né? Então você vai estar fazendo dois efeitos em um só produto. Você vai garantir que absorva aquele líquido da ferida e vai estar combatendo a bactéria, né, por conta da prata. E aí vale realmente ressaltar que você só vai pensar em espuma se a ferida for muito exudativa. Se for uma placa de necrose, uma ferida seca, você não tem a necessidade de utilizar uma espuma, aí você já vai pensar em outra cobertura. E também temos o alginato, que é uma opção para aquelas feridas bem cavitárias, né, e que geralmente são sangrantes, com aquele exudato pouco ou moderado. E aí é interessante você lembrar que o alginato ele geralmente solta umas fibras. E aí você tem que, até se for uma ferida muito cavitária, se você tiver à sua disposição, utilizar uma pinça, né, para ajudar a remover esse curativo. E ter muito cuidado na hora de lavar, realmente ver bem se não ficou algum restinho lá do produto do curativo anterior. E também temos as hidrofibras, que são curativos que geralmente você vai optar por aquele curativo que o exudato é leve a moderado também, né? E ele também ajuda a remover esfacelos. Então é um curativo ideal e excelente. E aí vem aquele questionamento: só a prata vai resolver minha ferida bem infectada? Não. A gente tem que associar também uma limpeza bem feita, né? Geralmente com os produtos que tenham a base de PHMB, que aí vai poder unir, né, essa questão da primeira fase da limpeza com o PHMB, e aí após coloca lá a cobertura com prata para garantir um resultado eficaz para o bem-estar do paciente. Bom, em que momento você vai escolher a prata? No momento que você observar, dar de cara com a infecção, aquela ferida bem infectada, e aí você vai pensar no melhor curativo para o seu paciente, que para infecção é a prata. Mas aí se eu tiver uma ferida que não está apresentando infecção, aí você já pensa, tem outra alternativa, o PHMB. Tem espumas de PHMB, tem a gase com PHMB. Então realmente é a questão de você ter a leitura do que é que a ferida está pedindo naquele momento. Realmente a prata faz aquela diferença no curativo. Na minha vivência, eu tenho muitos relatos, e aí a gente começa a tá aquela ferida bem infectada, e aí a gente associa, né, introduz a prata e associa com antibiótico sistêmico, e aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, a evolução é fantástica. É coisa assim, de cinema pra ver, porque assim, realmente reduz aquele exudato bem elevado, ele reduz, e aí aquela ferida que tava toda feia, o aspecto horrível, aquele odor fortíssimo, reduz o odor. É incrível, é impressionante o uso da prata realmente nas lesões. Realmente muda realmente. Tô político, meu amigo, tô político. Volte na prata. Volte na prata.
é o melhor. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha e distribui essa informação para todos os profissionais que vocês conhecem. E aí, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.